Salve, salve, fogueira, beleza? Hoje, galera, estamos aqui começando mais um vídeo para vocês, abençoado, no meu canal, Gabriel Vlogueiro. Então, galera, quer dizer a vocês que essa foi a intro que eu fazia. Comecei assim, tem? Comecei assim, muito animado. Era a intro que eu fazia. Era quando eu postava meus vídeos segunda, terça e sexta. E postava e fazia os outros dias que eu não fazia na segunda, quarta e sexta. Então, galera, primeiramente eu quero que deseje a paz do Senhor esteja convosco, que Deus abençoe muito você, Deus te ilumine, Deus te dê muita sabedoria e que o Espírito do Senhor esteja com você em todas as horas. Galera, hoje é um domingão, hoje é o renascimento de nosso Senhor Jesus Cristo amado e hoje eu estou aqui no Instagram e num grupo também, que eu vou postar esse vídeo no grupo. Então, galera, eu quero falar um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus quando ele apareceu aos discípulos, entendeu? Quando ele apareceu aos discípulos. Então, é muito interessante que tudo que Jesus falou que ia acontecer com ele se cumpriu, e tudo que ele falou e deixou para os discípulos também está se cumprindo hoje em dia. Então, o título eu vou falar assim, ó: Jesus aparece aos discípulos. Jesus aparece aos discípulos. Então, nós vamos começar, entendeu? Abra aí no versículo 24, ou capítulo 24, quer dizer, desculpa, capítulo 24, versículo 36. Capítulo 24, versículo 36 em diante. Daí vamos ler. Eu vou explicando devagarzinho, de pouquinho em pouquinho. Desculpa se o vídeo vai ficar grande aí. Enquanto estavam contando isso, Jesus aparece de repente no meio e disse: que a paz esteja com vocês. Olha, que coisa maravilhosa. Jesus fala que a paz esteja com vocês. Então, Jesus, ele primeiro morreu na cruz. Depois foi enterrado lá na tumba. Entendeu? Eu acredito que é uma tumba. Fala aí nos comentários se não for. E ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Oh, glória a Deus! Ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. E aqui fala assim, ó: enquanto estava contando isso, Jesus apareceu de repente no meio dele e diz: que a paz esteja com vocês. Que a paz. E ele ressuscitou, então, glória a Deus. Aí ele fala assim depois, ó: eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estava vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Tá vendo, galera? Jesus morreu com 33 anos de idade, vocês sabem. Com 30 anos de idade, ele começou a chamar os discípulos. Começou a chamar: siga-me, siga-me, siga-me. E escolheu os 12 apóstolos dele. Em 3 anos, ele passou com os discípulos, 3 anos, em 3 anos da vida dele. Comia, dormia, bebia água, dormia, comia, bebia. E tudo isso ele ia fazendo em 3 anos. E conhecia Jesus já. E quando ele fala aqui, que tantas dúvidas essa nos vossos corações, ele está falando: por que se aperturba-se? Por que tanta dúvida? Ele fala: por que vocês estão assustados? Por que vocês já me conhecem? Por que tanto assustados vocês estão? Aí ele fala: porque há tantas, oh meu Deus,
Tantas dúvidas nos vossos corações? Por que tantas dúvidas nos vossos corações, Senhor? Aí ele fala, por que tanta? Sabe? Se tu andou com. Se tu conhece teu pai, tua mãe e tua família toda, e tu sabe cada um, pra que tantas dúvidas? Pra que tantas dúvidas? Então é isso, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô sentindo agora, uma alegria, uma fé, sabe? Que o Espírito Santo de Deus está falando pra vocês através de mim. E então, não, em nenhum momento era para duvidar, entendeu? Aí ele fala, olhem para as minhas mãos e para os meus pés e veja que sou eu mesmo. Tá vendo? Hoje as coisas estão muito, sabe, assim, muito modernizada. A gente, nós cristãos, a gente não sabe, sabe, ficar de joelho, sentado orando. Tem que gastar muito os joelhos. O que o Senhor Deus diz? Quando tu tá com problema, eu tô com problema. O que é que nós vamos fazer? Fulano, tu sabe resolver meu problema? Eita, fulano, e agora? Tu sabe resolver meu problema, fulano? Tu tem como resolver meu problema, fulano? Vizinha do lado, tem como resolver meu problema? Vizinha da esquerda, tem como da esquerda, tem como resolver? Vizinha da frente, tem como resolver? Vizinha da trás, tem como resolver? Não tem. Então o Senhor Deus disse assim: entra nos vossos aposentos, fecha a porta, se ajoelha e fala com teu pai que ele irá resolver os vossos problemas. Então, nós hoje, para orar, a oração é diferente. Hoje nós faz, tipo assim, ai Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Não agradece. Sempre pede uma prova para ver se Jesus está vivo. Aqui os discípulos ele está pedindo uma prova. Aqui os discípulos estão querendo uma prova. Não seja como os discípulos foram agora. Só porque está querendo uma prova. Tá entendendo? Então ele fala assim, toquem em mim. Um pouquinho voltando, desculpa aí. Jesus foi obrigado. Teve que mostrar os pés, onde os pregos furados. Os pés teve que mostrar. Tá entendendo? Então, quando a gente começa a crer de verdade no Senhor, a gente não acredita, a gente não só crê porque tá vendo, mas porque sente Ele. Aí ele fala, toque em mim, e vocês vão crer. Pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Oh, glória a Deus! Para você ver. Muito maravilhoso. Que Jesus fala, vocês nunca viram um espírito que tem carne e osso. Como eu tenho. Vocês nunca viram. Como eu tenho. E eu estou mostrando agora. E é muito interessante nesse domingo da ressurreição com Jesus, que eu acredito que ele vem falando que a gente tem que crer mais nele. Que a gente não pode deixar crer nele. Porque quem começa a crer só porque está vendo, isso não é uma fé de verdade. Isso mais é uma dúvida. E você está duvidando da sua própria fé com Jesus. E Jesus, ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu. Jesus fala, sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ir ao Pai, tem que ir a mim. Tá vendo? Muito interessante. Jesus morreu na cruz. Hoje nós duvidamos muito dele. Então, voltando aqui, galera, dei uma pausinha. Aí eu falei sobre que nós precisamos acreditar mais em Jesus. Aí ele fala assim,
Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. E ele ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. E então perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Olha, é muito maravilhoso. Eles não ainda acreditavam. Mas Jesus ainda perguntou: vocês têm alguma coisa para mim comer? Eu acho que lá na frente ele fala também para mim beber. Se não aparecer aqui, eu tô mentindo, viu? Desculpa. Mas ele fala aqui: vocês têm alguma coisa para mim comer? Vocês têm? Então, eles não acreditavam porque estavam muito alegres com a ressurreição de Jesus. O único que ressuscitou, além de Lázaro. Hoje eu também vou falar sobre Lázaro. Entendeu? Então, é muito interessante. Não seja como os hipócritas, só acredita quando vê, mas nós temos que acreditar não porque está vendo, mas porque acredita nas palavras do teu Pai. Ele fala, ó, só passando mais um pouquinho, lá em João, capítulo 11, versículo 25, ele fala: então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá, mas acredita nisso. Ele fala assim, ó, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Vocês acreditam nisso? Para você ver, Jesus fala: quem crê em mim nunca morrerá. Para você ver, entendeu? É muito maravilhoso Jesus. Ele fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tá vendo? Quem crê em Jesus, ainda que depois da morte, viverá com Jesus. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Oh, glória! Quem vive em mim e quem crê nunca morrerá. Você vê, o que é viver em mim é tudo o que está na Bíblia, o que está nos mandamentos, o que está nos ensinamentos de Jesus. Quando você começa a botar em prática na sociedade, na sua vida, começa a dar tudo certo. Então, que nós começamos a viver com Jesus. Então, viva com Jesus. Então, galera, voltando aqui, eu fui fazer um negócio aqui urgente. Ele fala assim, ó: eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele bebeu e comeu diante deles. Para você ver, Jesus, ele ainda teve que provar para os discípulos que ele estava vivo. Ele viveu novamente. O único que viveu novamente. O único que viveu novamente. Aí depois ele disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, no livro dos profetas e nos salmos. Olha que lindo. Jesus falou para os discípulos que iria acontecer tudo isto. Iria acontecer tudo isto. Iria se cumprir o que estava ao respeito de Jesus, o que estava ao Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. O que estava na profecia, na lei de Moisés e no livro dos profetas e nos salmos. Então, até lá em Apocalipse, tem umas coisas que já aconteceram com Jesus.
tem umas coisas que já aconteceram, como o cordeiro que João fala que viu lá no céu, quando Jesus deu uma visão a ele, e ele foi escrevendo tudo. Então o cordeiro que morreu, o cordeiro que ele viu sangrando, era o cordeiro que era Jesus. Então Jesus deu a vida ao mundo. Aí ele fala assim: então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as suas escrituras sagradas e disse: o que está escrito é o que Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscita. E quem é o nome dele? A mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Então ele fala para os discípulos que ele é a testemunha que iria acontecer, que ele ia morrer e ressuscitar novamente. E que o cordeiro que ele fala, que João viu lá no céu, sangrando no céu, que João viu essa visão, era Jesus, que derramou a vida por nós todos. Aí ele fala assim: e eu mandareis o que o meu Pai prometeu, mas esperei aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Aí ele fala depois: então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia, e ali levantou as suas mãos e o abençoou. Então, ele levou os discípulos para fora da cidade, num monte, e os abençoou a caminhada dele. E que quando eles quisessem ver novamente Jesus, Jesus sempre estaria com ele. Porque Jesus disse: quando tiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. E então é muito interessante que Jesus, que eu estou fazendo esse vídeo, Jesus deu a vida por nós. Que ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá vendo? Ele é a vida. Aí ele fala novamente depois: Jesus se afastou deles e foi levantado para o céu. Tá vendo? Jesus foi levantado e foi levado para os céus. E eles os adoraram, voltando para Jerusalém, cheios de alegria, e passavam o tempo todo pátio do templo louvando a Deus. Então, quando Jesus ele foi um dos únicos que o que foi levado também para os céus foi Moisés. Eu acho que também foi o que eu me lembro só é Moisés, mas tem outros que foi também levantados para o céu, que eu esqueci agora, mas eu vou estudar muito, viu? Então, Jesus foi levantado para os céus, e na Bíblia diz que como ele subiu, ele vai descer com os anjos. Ele vai descer. Então, fala que o tempo todo os discípulos ficaram louvando a Deus. E mais lá para frente, a história vai continuando a decorrer do tempo. Que os discípulos foram muito perseguidos, muito maltratados e muito judiados. Então que a paz do Senhor esteja convosco, que essas palavras e essas pregações entre nos vossos corações, porque hoje a única solução é Jesus na nossa vida. Então que Deus abençoe, Deus te ilumine, Deus te dê a paz, Deus te dê sabedoria e te dê amor ao próximo. Porque a coisa muito importante é a gente amar o próximo, porque nós vivemos sempre com o próximo. Jesus fala que como é que nós só podemos amar o nosso... Jesus fala: ame os vossos irmãos e odeiem os vossos inimigos. Mas ele disse
Eu te dou um novo mandamento: ame os vossos inimigos e ore por que persegue, porque vos persegue. O que vai ganhar sobre isso? Só amando teus irmãos. Então, que essas palavras entrem nos vossos corações, abra sua mente, abra o seu coração, porque o que a boca fala é que o coração está cheio. Então, se você fala só coisa ruim, seu coração está cheio. Deus te abençoe, desculpa pelo minuto muito. Obrigado, valeu, falou, é nóis. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero